vocês? Espero que sim. Estamos aqui na Escola Intelectus Vita, preparando mais uma aula especial para vocês. Venham comigo. Olá, oitavo ano. Sejam bem-vindos a mais uma revisão de matemática. Agora, já descansados das férias, nós iremos relembrar alguns conceitos envolvendo operações polinomiais, a parte de adição, subtração, multiplicação e divisão, envolvendo monômios, polinômios, e estes conceitos nos ajudarão a entender melhor conteúdos futuros. Quando nós adicionamos ou subtraímos os termos de dois ou mais polinômios, estamos efetuando uma soma algébrica. Na soma algébrica, procure escrever termos semelhantes embaixo de termos semelhantes. Para facilitar o cálculo, procure organizar os monômios dos polinômios na ordem de graus. Nós devemos sempre operacionar monômios semelhantes. Não esqueçam disto. Vejamos os exemplos ao lado. Note que apesar dos monômios estarem associados, agrupados a outros, a propriedade associativa da adição permite que novas associações sejam feitas para que se facilite os cálculos. Quando nós estamos somando ou subtraindo polinômios, uma dica essencial é deixá-lo nas ordens ou crescentes ou decrescentes, a fim de que possamos observar de uma maneira mais facilitada os monômios semelhantes. Tratando-se agora de multiplicação de monômios por monômios, devemos multiplicar as partes numéricas entre si e as partes literais também entre si, lembrando que, se houver variáveis semelhantes, é preciso aplicar a propriedade da potenciação, a multiplicação de potências de mesma base. Observem o exemplo aqui ao lado, onde eu tenho 3a ao quadrado vezes 5ab. É preciso multiplicar primeiro as partes numéricas e depois as partes literais, as letras. Então tenho 3 vezes 5, 15. A ao quadrado vezes A vai dar A ao cubo vezes B. O B só tem 1, então vou repeti-lo. Então minha resposta é 15A ao cubo vezes B. Ao nos referirmos agora na multiplicação de um monômio por um polinômio, devemos multiplicar o monômio por todos os termos do polinômio. Depois, adicionar ou subtrair os termos semelhantes se houverem. Observem o exemplo ao lado. Agora, na multiplicação de um polinômio por outro polinômio, devemos multiplicar cada termo do primeiro polinômio por cada termo do segundo polinômio. Não devemos esquecer de ninguém. Todos os termos do primeiro polinômio devem ser multiplicados por todos os termos do segundo polinômio. Agora, muita atenção. Vamos tratar da divisão polinomial. Tratando-se de uma divisão de um polinômio por um monômio. Para se obter o quociente da divisão entre o polinômio e monômio, é preciso dividir cada termo do polinômio pelo monômio, coeficiente numérico por coeficiente numérico e parte literal por parte literal. Vale ressaltar que numa divisão não existe denominador nulo, ou seja, zero. Observem este exemplo aqui, onde eu tenho 12x ao cubo menos 9x ao quadrado, tudo isso dividido por 3x. Divido coeficiente numérico por coeficiente numérico. 12 dividido por 3 dá 4.
x ao cubo dividido por x, vamos lembrar aqui da propriedade da potenciação. Divisão de potência de mesma base, repete-se a base e subtrai os expoentes. Neste caso, nós temos então a base valendo x. X ao cubo dividido por x, vou repetir a base x e vou subtrair os expoentes. 3 menos 1, 2. Logo eu tenho 4x ao quadrado. Agora o outro monômio do polinômio. 9x ao cubo dividido por 3x. 9 dividido por 3 dá 3. Quero fazer uma correção neste momento. Percebam que na nossa questão é 9x ao quadrado, só que está como 9x ao cubo, tá? Só façam essa correção. Então eu tenho 9x ao quadrado dividido por 3x. 9 dividido por 3 dá 3. X ao quadrado dividido por x dá x. Temos então a resposta 4x ao quadrado menos 3x. Agora vamos tratar de uma divisão polinomial pelo método das chaves. Em qualquer divisão dos números reais, sempre o resto será menor que o divisor. Sempre. Dizemos que determinado polinômio é divisível por outro quando gera resto zero, ou seja, uma divisão é exata. Na divisão polinomial, o grau do resto deve sempre ser menor que o grau do divisor. Notem agora este exemplo ao lado. Eu sempre vou estar envolvendo o primeiro monômio do dividendo pelo primeiro monômio do divisor. Nesse caso, então, tenho o x ao cubo e o do divisor tenho x. Então, vamos operacionar da seguinte maneira. X ao cubo dividido por x vai dar x ao quadrado. Este resultado, x ao quadrado, eu irei multiplicar agora por cada fator do divisor. No caso, x e o menos 2. Só que o resultado dessa multiplicação vai para o outro lado com um sinal contrário. Assim, x ao quadrado vezes x dá x ao cubo. Só que vai para o outro lado negativo. Então, vai menos x ao cubo. Agora, x ao quadrado menos 2 vai dar menos 2x ao quadrado. Só que vai para o outro lado com o sinal trocado. Vai como mais 2x ao quadrado. Simplifica o x ao cubo com o menos x ao cubo. Aí nós temos menos 6x ao quadrado menos x mais 12 mais 2x ao quadrado. Tenho como resposta, então, menos 4x ao quadrado menos x mais 12. Este novo polinômio eu vou operacionar com o divisor da mesma maneira que eu fiz com o polinômio acima. E isso até não ser mais possível. Quando o grau do dividendo for menor que o grau do divisor, a divisão é encerrada. Então, pessoal, lembrando, nós dividimos o primeiro termo do dividendo pelo primeiro termo do divisor. Multiplicamos o resultado dessa divisão por todos os termos do divisor, colocando o resultado embaixo dos termos semelhantes do dividendo com sinal trocado e efetuamos a operação dos termos semelhantes. Repetimos o processo até que o grau do resto seja menor que o grau do divisor ou que o resto seja zero. Então, pessoal, aqui termina a nossa revisão sobre operações polinomiais. Bom,
Por aqui terminou a nossa aula. Espero que vocês tenham compreendido e entendido os conceitos que foram aplicados. Façam as atividades propostas que estão no livro de vocês e qualquer dúvida, entrem em contato conosco que iremos ajudá-los nas resoluções. E tenham um bom dia, uma boa tarde, uma ótima noite e lembre-se, cuidem-se.